2 diz assim: Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Amém? Eu quero falar sobre essa menina. Ela não tem nome. Se eu fosse dar um nome para ela, eu daria a pequena notável. Uma pequena menina, porém notável. Irmãs, eu tive estudando sobre essa menina e meu coração ficava tremendo quando eu falava sobre essa menina. E eu escolhi dela 5 características que o Senhor busca em nós. 5, pelo menos 5, porque com certeza ela tinha mais. Uma delas é a humildade. Humildade de servir em qualquer condição. Ela estava ali como escrava. O exército invadiu a terra do povo de Deus, matou muita gente, levou algumas cativas, e uma delas foi essa menina. Em vez dela estar na casa do seu Senhor revoltada, ela entendeu que em tudo Deus tem um propósito. E a sua humildade fez brotar nela um desejo de servir. Ela não estava ali porque queria, ela estava ali obrigada, ela estava fazendo algo obrigada, mas ela fez de todo o coração, porque ela entendia que estava fazendo para Deus. Então, irmãs, o desejo de servir no coração daquela menina era maior do que a revolta que ela poderia ter colocado em seu coração. Que nós possamos ter esta humildade. Ah, mas me colocou para fazer um serviço que eu não gosto, seja no trabalho, né? Seja lá na escola, ou seja aqui na igreja, né? Mas nós vamos servir, porque a Bíblia diz que aqueles que servem bem no pouco, no mundo sobre muito Deus nos colocou. Então que essa humildade que teve nessa menina possa contagiar o meu e o seu coração. Segundo, credibilidade, né? Hoje a irmã Débora falou sobre isso. Credibilidade. Na credibilidade, as palavras ditas, elas não precisam ser postas à prova. Elas são afirmações absolutas. Porque a menina disse: olha, se o meu Senhor conhecesse o profeta que está lá em Samaria, ele ia ficar curado. E quando ela falou isso, ela era uma menina. A senhora dela podia ter olhado e falado: mas essa menina está falando demais. Que converseiro é esse? Pelo amor de Deus, da onde tirou isso? Nunca. Pelo contrário, ela chegou ao seu esposo e disse: olha, a menina disse que lá em Samaria tem um profeta que ele pode mudar essa história aí. Ele pode te curar. E rapidamente o seu Senhor não fez indagações, ele foi procurar saber. Por quê? Porque as atitudes dessa menina com certeza condiziam com as suas palavras. Será que nós temos credibilidade para falar do nome do Senhor para alguém e essa pessoa rapidamente crer? Ou será que ela vai pensar assim: será que ela está falando a verdade? Que aquilo que nós falamos, não somente da nossa vida, não somente de um conselho, mas da palavra do Senhor, possa surtir credibilidade na vida da pessoa. Fala versus atitude, né? Será que eu falo uma coisa e faço outra? Foi dito hoje aqui, né? Fala versus atitude. Fala versus ação. É o que Deus está nos mostrando hoje. Credibilidade. A sua palavra tem que ter essa credibilidade. Palavra certa no momento certo. Foi o que a menina usou. Palavra certa no momento certo. Trazendo socorro para a vida do seu Senhor. Terceiro, fidelidade. Fidelidade independente da condição. Escrava ou rainha. Se eu sou fiel quando eu sou escrava. E se eu sou fiel quando eu sou rainha. Ah, mas eu sou fiel, por quê? Porque eu sou líder. Mas se eu não for líder de nada, eu não sou fiel e ainda atrapalho a minha líder. Será que um dia eu vou ser líder? Será que um dia eu vou ser colocado em alguma condição de destaque? Por quê? Porque procura condição de destaque. Essa moça estava no anonimato. O nome dela nem foi citado, ninguém sabe o nome dela. Porém, a sua fidelidade ao Senhor e ao seu patrão, mesmo sabendo que ele era ele. Você acha
manifestando amor ao próximo. Amar o amigo ou o inimigo incondicionalmente. Glória a Deus. Incondicionalmente. Ela estava na condição de escrava, porém ela olhou para o seu Senhor com olhos de amor e compadeceu, porque ela viu que aquela enfermidade era digna de morte, não tinha cura. E ela olhou para o seu Senhor e disse: ah, meu Senhor, se o Senhor conhecesse o profeta, você ia ser curado. Então é o amor ao próximo. Bendizei aos que vos perseguem, não vos amaldiçoeis. Ela podia estar praguejando contra ele, dizendo assim: filhos, me tirou da terra dos meus pais, me tirou de adorar meu Deus, eu tenho que adorar meu Deus em terra estranha, então ele tem mais que morrer, porque era o fim dele. Porém não, ela disse: não, se o Senhor conhecer ele, você vai ser curado. Ela quis entregar o que tem, cada um tira do seu bom tesouro a boa coisa e entrega. Ela fez isso. Ela cumpriu o que diz em Romanos 12,14. Bendizei aos que vos perseguem, não vos amaldiçoei. Porque assim a gente vai amontoar a brasa sobre a vida, sobre as nossas cabeças, né? Vai ter um brilho de Deus sobre nós. Dando lugar ao amor e tirando o lugar do rancor. O lugar de rancor, ele é comparado a um cão que lambe as suas próprias feridas. Imagine, né? O rancor, propriamente dito, ele é como um cão que lambe as próprias feridas. Se nós guardamos rancor no nosso coração por causa de alguém, por causa de uma situação, nós estamos igual um cão, lambendo as feridas. Deus nos guarde de lamber as próprias feridas. Que Deus nos guarde. Não podemos, irmãos, dar lugar à mediocridade. O que é mediocridade? Quando podemos dar o melhor e contentamos-nos em nos dar o possível. Nós podemos dar o melhor. Irmã Gersina, você pode vir aqui na tarde da bênção e entregar tudo o seu melhor. Porém, como na tarde da bênção não tem som, não tem ninguém gravando, não tem, o pastor não está, ninguém não está, eu vou fazer o que der, vou fazer assim mesmo. Não, isso é mediocridade diante de Deus. A menina não mostrou mediocridade. Lá não tinha profeta, lá não tinha sacerdote, lá não tinha ninguém para vigiar se ela estava sendo fiel a Deus. Porém, ela decidiu em seu coração ser fiel diante de Deus e dos inimigos, porque os assírios eram inimigos. Ela estava em terra estranha, irmãos. Então que nós não precisamos ser vigiados por ninguém para dar testemunho. É verdade. Porque a palavra de Deus diz que uma tão grande número de testemunhas nos rodeia. Tanto de anjos quanto de demônios, viu, irmãos? É verdade. Os anjos para quê? Para nos guardar. E os demônios para esperar a gente errar para querer nos acusar. Para querer nos destruir. Então nós possamos ter essa mentalidade. Entender sobre isso. E por último, eu quero falar sobre o lugar do anonimato. O lugar do anonimato, irmãos, ele traz em nós duas coisas. Ele revela quem nós realmente somos diante de Deus. Ele revela quem eu e você realmente somos. Por quê? Porque quando somos vistos, quando ocupamos um lugar de posição, né, nós nos alegramos. Quem não gosta de ser, né, elogiado, lembrado? Porém, isso mais precede a queda, porque ele aumenta a nossa vida. Agora, quando nós andamos num lugar do anonimato, foi falado isso hoje, né? Abigail, né? Quando Davi estava vivendo no anonimato, mas estava lá sendo fiel, cuidando, né? Lá dos campos lá. Ele estava vivendo no anonimato, ele foi desrespeitado. Às vezes nós desrespeitamos alguém porque está no anonimato. Mas saiba que cada coisa que você pratica, tanto no anonimato quanto na liderança, está sendo observado. E é uma semente no mundo espiritual. Eu me lembro que eu uso muito essa palavra para falar com os meus filhos. Porque quando eu falava com eles, eu dizia: eu não admito que você me responda. Você já viu eu responder sua avó? Você já viu eu responder bater boca com sua avó? Não, então me respeite. Eu não tenho essa semente lançada no mundo espiritual. Quando a gente desrespeita o nosso pai, nossa mãe, o nosso líder, nós estamos plantando. Os seus filhos estão vendo você
você, quando alguém tiver a oportunidade, se a semente está lançada, ele vai te desrespeitar. Ele vai desrespeitar. Se o seu aluno, se você desrespeita o seu pastor, o seu líder aqui, o seu aluno vai desrespeitar você na cara dura lá e você não vai ter autoridade para repreender ele. É assim, irmãos, é semente no mundo espiritual. Satanás, ele pega essa semente que a gente lança lá e nós vamos ter colheita disso. Então, o anonimato é lugar de plantar. E é de plantar coisas boas. Glória Que a Deus nos dê graça, irmãos, para plantar obediência. Ainda que essa obediência seja difícil. A gente até chora para ter que obedecer, né? Mas obedece. Não faz nada que quer. Às vezes você não está concordando, vai fazer uma coisa e fala, Jesus, tenho certeza que eu tenho que fazer isso. É, não faz. Ora, respira fundo e vai à luta e faz, porque Deus vai te honrar na obediência. Às vezes é uma coisa tão difícil, mas Deus vai te honrar. Eu lembro de um testemunho que nosso pastor contou, um testemunho de obediência. O pastor Eduardo teve um convite, né, para ir pregar em uma convenção. E o pastor José Wellington pediu para que ele fosse substituí-lo lá. Ele teve que perder essa agenda, teve que cancelar. E era uma agenda que ia render uma certa, né, oferta. E ele precisava da oferta. Ele disse que foi para casa assim tão preocupado, né? E disse que não ousou falar palavras para não pecar contra o seu pastor. Foi para casa e obedeceu. Foi lá, pregou sem esperar nada em troca. Porém, alguns dias depois, o pastor José Wellington chamou no gabinete e deu um valor que era muito mais acima do que aquela oferta para ele. Então, isso é uma resposta de obediência. Não desobedeceu e não murmurou. E Deus o recompensou. Se nós tivermos essa obediência no nosso coração de fazer algo. Eu estou falando pastor, irmão, mas eu não estou falando para puxar a sardinha para o pastor Fábio, não entendo. Nem para mim. Eu não estou exercendo autoridade sobre vocês. Eu estou falando sobre aqueles que nós estamos de autoridade. Não só o pastor, também o nosso esposo, né? Submissão, que é tão difícil, né, irmãos? Meu Deus, como é difícil, né? Às vezes essa ideia não bate com a Rosana falando aqui, né? E eu pensando, né? Como que é difícil? O anonimato nosso lá no lar, né? Mas que Deus possa nos guardar, porque como foi lido aqui, sempre que uma mulher é sábia, sempre que uma mulher é submissa, sempre que uma mulher é prudente, ela está plantando semente na vida do esposo, né? Ela está cumprindo a missão dele com oração. Quando a gente vê um homem dissimulado, a gente já imagina como é que é a esposa, né? Então assim, a gente precisa cobrir o nosso lar com isso. Essa autoridade também lá no lar é exercida, né? Dessa forma. Que Deus nos dê graça. O anonimato, nem sempre nos damos conta de que Deus coloca nós em lugares em que Ele quer nos usar. Por isso, nem sempre entendemos o quanto é nobre ser servo. O quanto é nobre ser servo. O anonimato, ele nos revela o quanto é nobre servir sem querer nada em troca, né? É muito difícil, né? Não querer nada em troca. Mas quando a gente serve com amor, Deus nos dá graça, né? Para fazer tudo isso. Não precisamos de título, né? Sem querer título para a nossa vida. Em Colossenses 4:5 é a nossa finalização dessa passagem. Eu quero ler somente para evocar o texto bíblico. Por mais que Colossenses é tão lindo de achar aqui, né? Que nem pequenininho. Mas eu quero evocar esse texto aqui para a gente finalizar com convicção do que Deus está falando hoje para nós. Colossenses capítulo 4, versículo 5. Que diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora e aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém? Essa é a finalização do que nós ouvimos hoje, que nós estudamos hoje sobre essa mulher, que não foi citado o seu nome, mas que está acima da média. Ela exerceu o que Jesus veio para nos ensinar antes de conhecer Jesus. Ela veio na época da lei. Ela não veio na
Arca da Graça, ela não conhecia Jesus, Jesus ainda não tinha passado esses ensinamentos de Colossenses aqui, e ela já praticou lá. Os ensinamentos de Romanos ainda não tinham sido citados, mas ela praticou lá. E ela foi recompensada, porque a Bíblia fala que o Naamã, né, devolveu ela à sua família. Olha só, irmãs, você acha que ela esperava? Um escravo que é preso, ela deve ter pensado até matar os meus pais, né? Mas ela foi devolvida à sua família. E ela foi recompensada. Irmãos, toda a semente que lançamos no reino de Deus, ela vem com recompensa. Não é vão o nosso trabalho no Senhor. Seja qual for, pequeno, grande, se é que existe para Deus isso, né? Para Deus o trabalho é o mesmo. Tanto do que canta quanto do que limpa a igreja. Tanto do que prega quanto aquele que ora. Aquele que intercede. Diante de Deus somos todos na mesma medida. Até por isso que também não existe nem pecadinho nem pecadão. Mas eu fiz um resumo aqui do que realmente é apenas uma meditação. Se de toda a palavra que eu disse você não tiver conseguido